aí, pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre CSS. Como apresentado nos vídeos anteriores, quando o assunto é desenvolvimento web, existem três pilares para a criação de um site: o HTML, que cuidará do conteúdo, o CSS do estilo e o JavaScript, que lidará com a parte da interatividade do site. Nessa aula, lidaremos com comandos básicos para dar início à estilização de uma página web. E bom, sobre a proposta da aula, ela está dividida em duas partes. Começaremos com essa parte de slides, com explicação teórica de três conceitos do CSS: modelo de caixas, seletores e o algoritmo de cascata. Depois, partiremos para uma parte mais com código, a aplicação desses conceitos aprendidos em um mini projeto de CSS. Só que antes disso, precisamos tratar da conexão do HTML ao CSS. É possível realizar tal de duas formas diferentes, mas em geral, vamos preferir por criar um novo arquivo, próprio CSS. Vai ser uma maneira de deixarmos nosso código mais bem organizado, separando HTML, CSS e JavaScript. Assim, para fazermos essa ligação, a gente coloca tudo dentro da tag head do nosso arquivo HTML. E vamos adicionar essa linha de código, colocando essas especificações que vocês estão vendo na tela. E é importante entender que o href vai ser onde a gente vai colocar o nome do nosso arquivo CSS. No caso, temos um exemplo mais genérico de nome com style.css. Se você colocar outro nome, vamos dizer um formulário.css, obviamente é esse que você vai ter que colocar dentro do href. Agora, a outra forma que temos é dentro do próprio arquivo HTML. E aí a gente está na tag body e abrimos a tag style. Lá, a gente vai escrever exatamente como eu estaria escrevendo no arquivo próprio do CSS, colocando todas as regras CSS. Daqui a pouco vamos entender melhor o que são essas tais regras CSS. Mas agora, sobre o modelo de caixas. No HTML, você separa o conteúdo do site com tags que vão caracterizando o texto. Então, quando você conecta com o CSS, você irá constantemente se referir a essas divisões. Por isso, é muito importante entender que tudo será interpretado como um bloco, como uma caixa. E são vários blocos que você poderá caracterizar das mais diversas formas, alterando largura, cor de fundo e até mesmo utilizando propriedades como border radius, o raio da borda, alterar o formato de caixa para algo mais arredondado. Apesar disso, o fundamental é sempre lembrar de interpretar cada divisão enquanto um bloco. Outro ponto relevante é a divisão das áreas desses blocos, pois cada um possuirá uma função específica que será frequentemente referenciada ao longo do nosso código CSS. De dentro para fora temos o conteúdo, depois o padding, o preenchimento, para o conteúdo como uma imagem, um texto, não ficar completamente grudado na borda. A borda a gente pode dar características como espessura ou até o raio da borda, como eu disse antes, para deixar mais arredondado, alterar esse formato da caixa. Depois temos a margem. A margem vai ser meio que como esse bloco está interagindo com outros blocos. Para não ficar tudo grudado, a gente dá uma margem separando-os. E, bom, existem subdivisões, na verdade, dentro dessas divisões. Então, você pode lidar apenas com, vamos dizer, a parte superior da margem, falando de margin top, ou a parte inferior com margin bottom. Também temos a parte esquerda, left, e a parte direita, right. Isso é a mesma coisa para border e para o padding. Agora sobre seletores. Como foi mencionado, as tags do HTML são blocos, e com o CSS atribuímos estilo a cada um. Porém, existem algumas maneiras de selecionar esses blocos. Com frequência, vinculamos características não só a um bloco, mas a um grupo de blocos. Em nosso arquivo CSS, vamos qualificando os blocos com regras. Para iniciar utilizamos um seletor, e dentro definimos valores para as propriedades que desejamos modificar. Nesse exemplo da tela à esquerda, temos um modelo que será aplicado diversas vezes ao longo do nosso código. Vai ser basicamente a essência do nosso código CSS. Então, a gente começa a regra com o seletor, no caso o H1. Abrimos as chaves e começamos colocando declarações. Uma declaração vai ser composta por uma propriedade, no caso, a primeira é cor, depois dois pontos e o valor associado a essa propriedade. Ao final de cada declaração, colocamos um ponto e vírgula. E assim a gente vai, então, caracterizando cada um dos bloquinhos que a gente tem que vieram do nosso HTML para a estilização do site. Agora a gente tem que falar sobre os tipos diferentes de seletor que vamos ter. Primeiro temos o seletor universal. Ele é um asterisco
e permite caracterizar todos os elementos do site de uma vez. Já o seletor de tipo vai se referir às tags do HTML. Por exemplo, com H1, que foi o exemplo que vimos na regra no slide anterior, você poderá definir propriedades para todos os elementos marcados com a tag H1. Agora, a gente tem o seletor de classe, um dos mais utilizados. No arquivo HTML, é possível definir classes para as tags. Então, por exemplo, se você, falando novamente da tag H1, você tem dois textos marcados com a tag H1, e uma imagem. Então, são dois tipos de tags diferentes. Você não quer puxar o H1 para fazer suas definições nas regras, com declarações, definindo propriedades e valores, mas você quer colocar um dos H1s e a imagem com mesmas características. Vamos dizer, tudo faz parte de um logo. Você pode colocar dentro dessas tags a classe, class igual, e colocar um nome. No caso, vamos dizer logo. E aí, como é que vai aparecer no código? Você vai iniciar a regra com um ponto e o nome da classe. Agora, você vai tratar essa classe aí como bloquinhos separados, ou até às vezes juntos, e vai dando as características. O seletor de identidade de ID, ele funciona de forma similar. Só que, diferente das classes, as identidades são únicas. Então, você só pode colocar para uma tag específica. Você não pode repetir. E como é que vai aparecer no código? Você inicia a regra com um ponto e o nome da identidade, um hashtag e o nome da identidade. Agora, por último, falando sobre o algoritmo de cascata. Bom, CSS significa Cascading Style Sheets, ou seja, folhas de estilo em cascata. Mas o que seria esse sistema de cascata? O algoritmo de cascata é utilizado, por exemplo, para resolver conflitos em que seletores que englobam o mesmo item dão comandos diferentes. Então, se você tem uma div com vários itens diferentes, um deles é uma imagem, e você define um background, uma cor de background diferente para a imagem e um diferente para a div por inteiro. Como é que você vai resolver esse conflito de regras e ordens dadas pelo CSS? Aí que vem dois aspectos que são essenciais no algoritmo de cascata para a resolução desse problema. Tem mais aspectos que são levados em conta, só que esses são os mais simples de conseguir, enquanto estamos preparando o código, levarmos em conta para a ideia que estamos tendo na mente, a gente conseguir traduzi-la utilizando o CSS. Então, o que a gente está pensando é realmente aparecer na estilização do nosso site. E esses aspectos são a ordem em que as regras vão aparecendo e a especificidade de seletores. Um exemplo que a gente tem é até pensando na conexão do HTML ao CSS, das formas que nós temos. Uma delas vai ocorrer na tag head e a outra ocorre na tag body. Então, se a gente utiliza as duas ao mesmo tempo, óbvio que, hipoteticamente, porque a gente não vai fazer isso, a gente vai usar uma das duas. Mas se fizermos as duas ao mesmo tempo e a gente colocarmos um background diferente, uma cor diferente no fundo, uma é azul e a outra amarelo, o que vai acabar valendo vai ser o que aparecer no style, porque é o que apareceu por último. Então, o algoritmo de cascata vai interpretá-la como mais relevante. Bom, gente, agora vamos passar para a parte do código. Vamos ver todos esses conceitos que a gente acabou de aprender de forma mais prática. Bom, pessoal, agora a gente vai dar prosseguimento à nossa aula analisando um código CSS. Só que, primeiramente, vamos ver aqui o arquivo HTML. Bom, como eu tinha dito antes, a gente tem as duas formas lá de realizarmos a conexão do CSS com o HTML. Aqui, no caso, a gente tem a criação de um novo arquivo, um arquivo próprio ao CSS, e o link ocorre dentro da tag head. Então, a gente tem aqui essa tag link com as especificações, e aqui no href a gente tem o nome do nosso documento próprio CSS, que é style.css. E, bom, um negócio que eu acho sempre interessante de mostrar é como fica o nosso documento, no caso do nosso projeto, assim. O projeto é de um planner aqui, como vocês estão vendo no título. Como é que ficaria, então, esse planner sem o CSS? O CSS aqui já está pronto, a gente vai passar só para analisar cada parte, então, do código. Então, vamos ver como ficaria sem. Aqui, ó. Vou tirar, salvar. Eu estou utilizando
uma extensão do VS Code chamado OpenServer. Então, eu já abri, então todas as alterações que eu estiver fazendo aqui e salvando no meu documento HTML e no meu documento CSS, ele já automaticamente atualiza a página e mostra como ela tá ficando. Então, aqui, ó, sem o CSS, como fica lindo esse planner. A gente fica com vários números soltos, os dias da semana aqui, a gente tem um logo meio desajeitado, fica um caos completo. Não é isso que a gente quer, a gente tá usando o CSS para colocar uma estilização de verdade. Na verdade, eu coloquei aqui de novo, mas vou aproveitar que eu tinha tirado, né, pra gente poder ver como a gente faria, então, efetivamente, a outra ligação, né? Colocando, então, aqui dentro da tag body, a gente abre logo depois do main, aqui eu já vou abrir uma nova tag, que vai ser a tag style. Vamos lá. Aqui a gente vai escrever como se fosse um documento CSS mesmo. Então, vamos colocar aqui uma regra simples. A gente vai começar com um seletor. O seletor pode ser o body mesmo, né? Então, um seletor de tipo. Vou aqui abrir as chaves e vou escrever uma declaração. Vai ser uma declaração bem normalzinha, assim, simples, sem muita coisa, porque senão é o foco é só eu vou mostrar pra vocês como é que ocorre a ligação pelo style. Então, aqui eu vou colocar só um background e a cor. Quando o valor, eu vou colocar uma cor, né? Tem como você colocar a cor de 3 formas diferentes. Tem como de colocar através do código hex, tem como colocar através do RGBA, e também pode simplesmente aqui, que eu vou fazer, como é uma cor simples, eu vou só colocar, escrever blue. Então, para cores mais específicas, você utiliza o código dela. Mas aqui eu só quero mostrar como é que ficaria, então, alterando a cor de fundo. Então, agora a gente já tem um início de estilização. A gente já colocou aqui um fundo azul, como vocês podem ver. Mas vamos voltar para a estilização completa já no nosso próprio no arquivo próprio. Vamos voltar aqui o nosso link. Salvei. E antes de mostrar para vocês como ficou com esse documento CSS, eu vou mostrar uma ferramenta que é como eu iniciei esse projeto. É uma ferramenta muito interessante que se chama Figma, que eu vou mostrar para vocês. Figma. E isso aqui é a ideia que eu quero ter. Eu fui mexendo no Figma, fui fazendo esse design, e é isso que eu queria, então, simular, imitar na hora de digitando, escrevendo meu código CSS. Eu queria essa organização. É como se eu estivesse realmente fazendo um desenho no papel para organizar antes de efetivar o que eu quero, né? Então, eu já sei que eu quero um logo por aqui, eu vou querer esse cabeçalho aqui com os links para poder, então, alterando na página. No caso, isso não vai ocorrer porque o foco desse projeto foi mostrar a parte do CSS. Então, se a gente colocasse um JavaScript, a gente teria que, eu poderia aqui clicar, ou até mesmo com HTML, mas o JavaScript daria toda a interatividade, né? Poderia clicar e já alterar a página. Então, se eu clicasse aqui, eu iria para uma página específica focando no dia de hoje. Que seria a semana, que até no caso a página que está mostrando no planner seria a da semana. A gente também teria o mês e o ano, mas isso daqui não vai estar na prática, porque, como eu disse, o foco seria o CSS. Mas o Figma, ele tem um negócio muito interessante, que é quando você clica, aqui tem o design, que você vai alterando e tudo mais, né? E tem o inspect. Nessa aba do inspect, a gente desce e vê como seria o código CSS disso. Então, facilita pra caramba, até para estilizações mais específicas, como foi o caso dessa aqui que eu utilizei, do Linear Gradient, que foi fazer esse degradê. Esse degradê é um negócio bem complicadinho, como vocês estão vendo, tem vários números e valores bem específicos. Então, é tão mais fácil poder utilizar ferramentas como o Figma para facilitar, então, pular essa parte do trabalho, em vez de ter que escrever todos esses valores e entender certinho como você vai querer, você vai lá e corta seu caminho, corta parte do caminho utilizando o Figma. Outro recurso interessante, por exemplo, que eu utilizei foi, por exemplo, aqui, não sei se foi aqui exatamente. Aqui, exatamente. O Box Shadow. Então, para ter um pouco mais de profundidade nesses bloquinhos brancos, eu coloquei esse Box Shadow, então, essa sombrinha
que eu achei que ficou bem legal para o design do site em si. Então, o Figma é maravilhoso para você, então, organizar antes o que você quer. Então, você já tem um modelo, você vai toda hora comparando, vendo, tá, é isso mesmo que eu quero, eu tô chegando perto. Entender, ok, isso aqui ficou muito para a esquerda, talvez você... Não vai ficar, na maior parte das vezes não fica idêntico, porque tem sempre a forma como você está disponibilizando. Então, se eu tô num desktop, se eu tô no celular, e isso é uma coisa que você pode ajeitar um pouco aqui, mas às vezes não fica certinho, porque você pode dar zoom na tela. Então, mas é bom para ter algo com o que comparar. Então, esse aqui é o meu objetivo. Eu quero que com o CSS eu chegue nessa parte. Obviamente, isso daqui, como eu falei, você vai no Inspector, você vai podendo ver como é uma linha, seria a linha de CSS. Mas, como vocês não estão vendo, isso aqui tem as declarações. Eu não estou tendo aqui a regra em si, eu não tenho o seletor. Porque isso vai depender muito de como eu organizei o meu HTML. Por isso que eu ainda tenho que ter noção de como esses seletores estão funcionando. Eu não posso ficar só copiando e colando. Eu tenho que entender como as coisas estão acontecendo. Também ter noção do que eu realmente vou precisar aqui. Se eu vou querer utilizar, além da largura e da altura, se eu vou querer essa posição absoluta aqui. Ou se eu vou querer só organizar, talvez, por exemplo, se for um grupo de blogs, utilizando o Flexbox, que eu já vou chegar um pouco melhor e mostrar. Mas agora vamos voltar um pouco para o código. Então aqui a gente também está vendo as classes que eu fui colocando para as diversas tags aqui do nosso HTML e vamos ver como é esse documento, esse arquivo CSS. Primeira coisa que a gente está vendo aqui é esse import. Isso aqui é mais um recurso que eu utilizo bastante, que eu vou apresentar para vocês, que é o Google Fontes. O Google Fontes, você vai pesquisa aqui. Aqui mesmo eu já selecionei algumas fontes. Eu posso ir no Inspect também, ver certinho qual é a fonte, o tamanho, o peso que eu utilizei para aplicar depois no meu código. Mas então eu tenho aqui a fonte PT Sans. Eu venho aqui, pesquiso a fonte. Opa! Aqui. Meu Deus, desculpa, gente. Aqui a gente então tem a fonte. E eu vou adicionando aquelas que eu quero utilizar. Eu já aqui adicionei no caso, né, para poder fazer meu import. Mas eu selecionei a regular com peso 400 e essa que seria como se estivesse em negrito, né, bold 700. Eu vou adicionando todas as que eu quero que fiquem aqui nessa abazinha do lado e eu posso então importar. Eu venho aqui e ela tá dentro da tag style, mas a gente não precisa disso. A gente vem aqui, copia isso, pode copiar ainda por aqui, depois tirar o style e adiciona no nosso código. Agora a gente tem acesso a essas fontes que a gente vai querer utilizar realmente. Então, vamos aqui mais para baixo. Vamos ter aqui, no logo nome, a gente tem Font Family PT Sans. Agora eu estou podendo utilizar essas fontes que eu queria para a estilização do meu site, né? Agora elas estão realmente disponíveis. E agora vamos ver efetivamente os vários tipos de seletores que eu expliquei já, teoricamente, nos slides. Mas vamos ver como eles aparecem. Aqui a gente tem um asterisco, como eu disse, o seletor universal. O seletor universal, eu estou utilizando aqui para poder tirar qualquer configuração prévia do CSS. Para isso não atrapalhar quando eu estiver mexendo, sei lá, tá dando algum erro, as coisas estão ficando esquisitas, eu não sei porquê. Pode ser alguma configuração prévia, então eu sempre prefiro iniciar meu código já tirando tudo isso, zerando tudo, para eu poder, então, começar do zero efetivamente. Aqui, então, a gente colocou o asterisco, abriu as chaves e começou as nossas declarações. A gente tem aqui uma regra utilizando um seletor universal. Logo embaixo a gente tem o body. Então, aqui é um exemplo de seletor de tipo. E aqui a gente está usando aquela parte que a gente viu no Figma já para cortar um pouco do nosso trabalho e ter o nosso degradê. Temos tamanho, temos várias propriedades diferentes. E assim, uma coisa que eu acho também importante falar é que para você fazer tudo sozinho, vamos dizer, programar completamente fazer o seu código CSS completamente sozinho, eu acho um pouco
Obviamente você pode gravar todas as propriedades e todos os valores possíveis, mas eu acho pouco realista. É muito mais fácil você gravar os principais e ir utilizando realmente a ferramenta que você tem, da maior ferramenta que você tem, que é a internet. Então, aproveita muito para ver as diferentes propriedades que tem, todos os valores que você pode colocar. E explorando todas as suas possibilidades, e não ficar travada apenas aquilo que você conhece. Cada código que você tiver é uma oportunidade para você aprender algo novo, pesquisar algo novo, tentar uma estilização diferente, e você vai pesquisando para, então, a sua jornada de conhecimento do CSS ser algo sempre contínuo. Então, não é aprender tudo de uma vez e agora aprendi todas as propriedades. Agora eu posso, então, eu escrever meu código CSS. Não, você vai aprendendo aos poucos, utiliza bastante a internet, pode. E aqui eu vou até dar um outro conselho para vocês, outra indicação de site, que é o guia do Flexbox. Que é uma forma aqui, ó, da propriedade de display que você pode colocar como flex. Então, você vai, para você poder organizar os seus bloquinhos. Então, quando você tem um grupo de blocos, você quer colocar eles em coluna, como é que você quer o espaçamento. E a gente vai ver melhor aqui como esse site é muito bem explicado e tem muitas ilustrações para você entender bem como é que ficaria. Então, você tem aqui o display, você pode colocar o Flex Direction para ser uma coluna, pode ser uma coluna de cima para baixo, de baixo para cima. Você vai organizando tudo dessa forma. E facilita tanto essas imagens, assim, você tem uma noção de realmente, como vai aparecer. Você pode testar com o Open Server antes, obviamente, mas, assim, já tem uma noção do que esse valor associado a essa propriedade vai gerar. A gente tem outro que usa bastante, Justify Content. Aqui mais para baixo tem aqui o Align Items. Isso tudo aqui vai estar, todos esses links, assim, de sites que ajudam bastante, até se vocês quiserem reproduzir, vai ter o código na descrição, então se quiserem reproduzir olhando apenas para o Figma, por exemplo, vai estar esse modelozinho do Figma também vai estar disponibilizado na descrição. Vocês vão poder olhar tudo, assim, tentar fazer o próprio projeto de vocês. Então, aqui tem esse Flexbox. E agora vamos ver alguns dos displays que eu coloquei aqui. Tem o Display Flex, que eu tô deixando. Então, a Flex Direction Row vai estar em uma fileira. E o Align Items vai estar tudo centralizado. Só que com o Justify Content, o Space Around. Então, ele tem esse espaçamento mais certinho e de tudo. E aqui outra coisa, que foi o que a gente falou no vídeo, sobre o padding, das divisões do nosso bloco. Então, esse daí é o preenchimento, é o que está entre o conteúdo e a borda. E aqui eu fui lá e coloquei. Mais para baixo tem outro negócio aqui que é bem legal, sobre essas divisões e subdivisões, que é a da margem. A gente tem a margem e logo depois a margin top, uma subdivisão da margem, falando apenas da parte superior. E aqui também é interessante ver, pensando no algoritmo de cascata. O que vem depois é o que tá tendo um valor maior nessa ordem do algoritmo de cascata. Então, você tem um valor para margem total, para todas as margens, e um específico para margem top. Então, a margem top é diferente das outras. Enquanto está tudo com 125, você aqui está com um espaçamento menor no caso da margem. E porque apareceu depois, então que tá valendo mais. Só que todas as outras margens continuam com 125. Aqui também, como eu falei, das diversas formas de você escrever uma cor. Então aqui tem RGBA. Aqui tem o Box Shadow que eu falei para dar aquela profundidade. O Border Radius que eu já mencionei na parte teórica de como você deixaria, então, os bloquinhos mais arredondados. Aqui, como vocês estão conseguindo ver. E mais para baixo, aqui tudo acabando sendo seletor de classe. Eu uso bastante seletor de classe. Aqui mais para baixo, a gente tem um seletor, que é um seletor de identidade. Coloquei aqui um hashtag, que é o de notas. O de notas só aparece uma vez, eu coloquei essa identidadezinha aqui para as notas. E pronto, aqui a gente tem especificamente o padding left, que era só isso que eu queria colocar para o nosso espaçamento certinho. E isso, aqui, como eu falei, vai estar tudo na descrição, vocês vão poder ver certinho. E, bom, por hoje, por essa aula, é isso. Obrigada a todos por assistirem.
Fica aqui os créditos da nossa equipe e nossa playlist dessa série de vídeos sobre desenvolvimento web. Até o próximo vídeo, pessoal!